Olá, Programaker! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo aqui a gente vai dar sequência ao nosso projeto do website responsivo, tá? No último vídeo a gente finalizou o layout do nosso projeto. A gente já montou toda a estrutura que a gente tinha que montar, desde o menu até o rodapé. Só que agora a gente vai ter que voltar para o nosso menu, porque a gente vai adicionar um efeito de rolagem nele. Porque se você reparar aqui no nosso projeto original, você percebe que o menu aqui está igual, né? Quando está no topo do site, o menu fica igual. Porém, quando eu rolo o meu site aqui, o projeto original, você vai ver que ele fica com o fundo branco e os elementos mudam de cor. Eles ficam na tonalidade preta. E quando eu volto para o topo, né, ele meio que volta às cores originais. E isso não está acontecendo aqui no nosso projeto, né, que a gente está criando. Você está vendo que ele fica da mesma forma, mas a gente vai corrigir isso daqui agora. E para mexer com isso, vamos precisar trabalhar com JavaScript. Pois é, chegou a hora do JavaScript entrar em cena, mas não se assusta, porque é um código bem simples, você vai ver. E se você está perdido, perdida, não sabe que projeto é esse que a gente está criando, calma calabresa, porque agora está aparecendo para você um link aqui no iCard, para que você possa acessar a playlist dessa série, né, que a gente está criando aqui. Aí você pode voltar para o primeiro vídeo, onde a gente montou a estrutura do menu, até o último vídeo, onde a gente trabalhou aqui com o rodapé. Aí você pode fazer esse projeto junto comigo, tá? Então agora vamos começar a montar aqui o nosso menu, né? Consertar o nosso menu para que ele fique com esse efeito de rolagem também. E beleza, para começar, eu preciso fazer algumas mudanças aqui no HTML, mas é uma mudança bem simples, porque você pode notar aqui o seguinte, olha só. Aqui no meu site, né, no projeto original, a logo, ela é branca, né? Esse aviãozinho aqui, ele é na cor branca. Quando eu rolo, ele fica na cor preta. Então aí você já pode perceber o seguinte, você precisa ter um logotipo que vai contrastar com a cor de fundo que você quer utilizar. No caso aqui é branco, mas poderia ser qualquer outra cor. Mas o ideal é que a logotipo, né, que você tenha duas versões do seu logotipo. Uma versão que vai contrastar com o fundo que você utilizou aqui quando ele estiver transparente, e uma versão que vai contrastar quando o usuário rolar a página, porque aí ele vai ter que ficar com uma cor diferente aqui de fundo para que ele possa ficar em evidência. Por exemplo, se você tem um logotipo vermelho, logo de cara você percebe que vermelho não vai combinar aqui com esse fundo, tá? Então aí você vai ter que colocar um logotipo branco ou uma tonalidade um pouco mais clara. Mas aí, você tem a tonalidade vermelha e você rola a sua página e o logotipo continua vermelho com o fundo do menu vermelho, aí ele não vai aparecer. Então por isso é que você precisa fazer uma manipulação aí no logotipo do seu cliente ou no seu logotipo, tá? Então, o que é que você precisa ter? Tem que ter um logotipo que vai aparecer quando o menu estiver transparente e um logotipo que vai aparecer apenas quando o usuário rolar a página. E eles precisam contrastar entre si. Conseguiu entender? No meu caso, eu vou utilizar apenas a mesma logo que eu estou utilizando, né? Que é essa logo branca. Ó. Deixa eu abrir ela aqui para você ver. Então, a mesma logo que eu estou utilizando, que vai ser essa branca, né? Esse aviãozinho branco. Só que eu passei no editor de imagens e coloquei ele com a cor preta. Aí você vai ter que fazer essa manipulação também. Se você não sabe fazer isso, aí vai ter que pesquisar um tutorial no YouTube, né? Como colocar sobreposição de cor em uma imagem no Photoshop, no Canva. Enfim, você que vai decidir como vai utilizar. Mas é claro que se você quiser utilizar as mesmas imagens que eu estou utilizando neste projeto, aí você pode clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo para baixar a pasta de imagens que eu estou utilizando aqui, né? Para você fazer igual a mim. Nesse caso, eu estou utilizando essa logo branca para quando o menu estiver transparente. E aqui, quando o usuário rolar a página, vai ficar com a logo preta. Então, já tenho aqui separado dentro da minha pasta de imagens. E o que eu preciso fazer é o seguinte. Aqui no HTML, lá em cima no meu header, eu tenho uma section que tem a classe logo. E aqui dentro da classe logo, eu tenho uma tag img que está indicando onde está a minha logotipo branca. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou selecionar essa tag img, vou apertar Alt Shift, seta para baixo. Porque aí ele vai criar uma cópia exata da minha tag img. Só que aí eu vou colocar uma diferença entre elas. Aqui na tag de abertura da img, eu vou colocar uma classe. Essa classe aqui vai indicar a minha logotipo branca. Então eu vou colocar aqui, ó, logo, tracinho, branca. Perfeito. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a imagem de baixo, né? Vou chamar uma classe, só que dessa vez vai ser logo, tracinho, preta, porque aí vai me indicar que essa daqui é a logotipo branca e a de baixo é a logotipo preta. E aí, se a gente for olhar aqui dentro do meu site, ó, as duas logos já apareceram, né? E as duas são brancas, porque eu tenho que mudar aonde é que tá, né, o caminho da minha logotipo preta. Então, ó, para essa classe aqui de baixo, logotipo preta, eu vou mudar o caminho aqui, né, dentro da pasta de imagens, vou apertar Ctrl espaço e vou selecionar o nome da minha logotipo preta. Então, eu vou só selecionar aqui e pronto.
Aqui já está aparecendo a logotipo branca e também já está a logotipo preta, né? E aí você já percebe que não está contrastando, né? A logotipo preta está em cima de um fundo preto. Aí ele não está aparecendo. É que você encontra os problemas que podem estar aparecendo, tá? Mas enfim, eu não quero que apareça duas logotipos, quero que apareça apenas uma. E aí, como é que a gente faz para esconder uma e aparecer a outra apenas quando o usuário rolar a página? A gente vai ter que fazer isso daqui agora. Dentro do CSS, eu vou ir lá em cima no meu código de CSS novamente, onde a gente utilizou o meu header. E aqui eu tenho a classe logo, né, com a tag img. O que é que eu vou fazer aqui então? Primeiro, eu vou mudar essa tag img e vou adicionar uma classe para ela, tá? E aí, o que é que eu preciso fazer aqui? Bom, é o seguinte, primeiro eu vou adicionar um comentário e dizer que a partir desse comentário aqui vai ficar o estilo do menu dinâmico. Porque quando o usuário rolar, né, o CSS vai considerar apenas o estilo que tiver abaixo desse comentário, tá? E aí eu vou colocar apenas outro comentário aqui no final para dizer que terminou esse estilo. Vou colocar várias linhas assim para dizer que terminou esse estilo. E olha só o que a gente vai fazer. Dentro do CSS, eu vou chamar a tag header. Vou chamar novamente a classe logo. Vou chamar a tag img, só que dessa vez eu vou chamar a img com a classe, que vai ser a logo preta. Ctrl C e vou chamar aqui, ó, Ctrl V. Logo preta. Abrir e fechar chaves e vou dizer que o display dele é none. Porque naturalmente, né, quando o meu usuário entrar dentro do meu site, a logo preta não vai aparecer. Vai aparecer apenas a logo branca. Porque eu quero que a logo preta apareça apenas quando o usuário rolar a página. E para fazer esse efeito acontecer, vamos ter que mexer com o JavaScript agora. Só que antes de a gente mexer com o JavaScript, quero te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não tiver inscrito, você pode clicar nesse botão aqui embaixo em inscreva-se e também ativar o sininho de notificações para ser notificado sempre que sair uma nova parte desse projeto, né? Isso se você estiver acompanhando o lançamento desse projeto em tempo real. Mas assim, se você estiver acompanhando, você deve saber que a próxima parte só vai sair no próximo sábado. Mas e se você quiser finalizar seu projeto ainda hoje? Tem como? Pois é, tem. Basta você se tornar membro aqui do canal, né? Você clica nesse botão aqui embaixo, seja membro, que qualquer um dos valores que você escolher, além de você apoiar o Inteligia, você terá acesso a todas as partes desse projeto aqui ainda hoje, se você quiser finalizar o quanto antes, tá? Então fica aí o meu convite para você. Vamos mexer agora com o JavaScript. Então, no CSS, por enquanto, a gente vai manter dessa forma, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá? Eu agora vou voltar para o meu HTML e vou lá em cima no meu head, tá? Muito cuidado para não confundir com o header. O header é o cabeçalho, é o menu do meu projeto, enquanto o head é onde ficam os metadados do meu projeto, tá? Então, eu vou lá em cima no head e agora eu vou adicionar um comentário e o comentário vai ser aqui scripts. Scripts de JavaScript. Tranquilo. E aí, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui agora uma super tag chamada script src. Quando eu faço isso daqui, eu já criei aqui a tag que vai fazer o vínculo, né? Que vai linkar o HTML com o JavaScript. E esse src é o mesmo esquema aqui do src da minha tag de imagens. Ele está perguntando o seguinte: tá bom, aonde é que está o arquivo de JavaScript que eu tenho que ligar aqui com HTML? Bom, esse arquivo de JavaScript ainda não existe, mas a gente vai criar ele agora. Lembra que lá no começo do projeto a gente criou a pasta de JavaScript? Pois é, a gente vai dar utilidade para ela agora. Dentro do src você vai digitar o seguinte: js barra. Depois dessa barra, você vai colocar um nome para o seu arquivo de JavaScript. Pode ser o nome que você quiser. No meu caso, eu vou colocar apenas o nome de menu.js. Apenas isso daqui. Dê o nome que você quiser, desde que tenha esse .js, tá? Que é para indicar que é um arquivo de JavaScript. E aí agora, fora dessas aspas, eu vou colocar um espaço e vou chamar o atributo defer. Esse defer aqui está indicando que esse arquivo de JavaScript só será carregado depois que o meu HTML inteiro for carregado, tá? Porque se ele for carregado primeiro, corre o risco do meu arquivo de JavaScript não encontrar o menu que a gente vai estar trabalhando. Então, o ideal é que você coloque esse defer ou então você coloque esse script, ó, logo antes do fechamento da tag body. Se você optar por colocar aqui antes do fechamento da tag body, não precisa colocar esse defer, mas a estrutura é a mesma. Perfeito. Agora o que é que eu vou fazer? Vou apertar e segurar a tecla Ctrl e vou clicar em cima do nome do meu arquivo de JavaScript. Ele vai dizer que o arquivo não existe, mas eu vou criar o arquivo, porque aí o meu arquivo de JavaScript já estará criado. Agora é só a gente começar a codar.
Dentro aqui do meu HTML, pois é, vou ter que voltar aqui no HTML porque a gente vai ter que atribuir um novo atributo para o meu header, tá? Aqui em cima, na tag de abertura do header, eu vou adicionar um ID, ou seja, um ID, apenas para que a gente possa trabalhar com JavaScript. E o ID vai ser apenas header, igualzinho aqui a tag, tá? Não tem problema você repetir. Pode dar o ID que você quiser, eu vou trabalhar com o header, tá? Vou copiar esse ID aqui e vou voltar no meu arquivo de JavaScript. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma variável que vai guardar esse menu dentro aqui do JavaScript, tá? Para que fique mais fácil na hora que a gente estiver trabalhando. Então, vou chamar aqui, ó, let, que é para a gente criar uma variável, e aí eu vou dar um nome para essa variável, que no caso vai ser navbar. Esse B aqui eu vou colocar maiúsculo, mas você não precisa, tá? Quando eu faço isso daqui, eu dei um nome para a minha variável, que vai ser o nome navbar. Aí você pode colocar o nome que você quiser, desde que faça sentido e respeite algumas palavras restritas dentro do JavaScript, tá? Se você colocar uma palavra que é restrita, o JavaScript vai te dizer. Então fique tranquilo quanto a isso aqui. Então depois que eu dei o nome da minha variável, vou colocar o sinal de igual e aí eu vou digitar o seguinte: document.querySelector. Dessa forma aqui, ó. Essa é a estrutura que você vai ter que montar. Let navbar igual a document.querySelector. Detalhe importante, quando você digitar querySelector, o Q é minúsculo e o S é maiúsculo, tá? Muita atenção com esses detalhes, porque se você colocar uma letra maiúscula onde não deve estar e colocar uma letra minúscula quando ela deveria ser maiúscula, não vai funcionar para você. Então presta muita atenção nisso daí. Depois aqui do querySelector, eu vou abrir e fechar parênteses, colocar aspas simples e aí eu vou chamar o ID que eu acabei de dar ali para o header, que no caso vai ser com hashtag, da mesma forma que a gente chama dentro do CSS, e vou colocar aqui o nome do meu ID que eu atribuí aqui para o meu header, que no caso é header. Então com isso aqui feito, ó, todo esse comando aqui já está guardado dentro dessa palavrinha. Simples, né? Agora que a gente vai começar a trabalhar com o JavaScript de fato. Mas é algo bem simples, não fica assustado não. A gente agora vai ter que capturar um evento, né? Como assim um evento? O evento que a gente quer capturar é o evento de rolagem. Ou seja, quando o usuário rolar a página, alguma coisa tem que acontecer. E esse evento ele tem que ser aplicado em todo o meu documento de HTML. Ou seja, independente de quando o usuário rolar, esse evento tem que ser capturado. Então, para que a gente possa capturar esse evento, a gente vai ter que colocar a seguinte linha de código. Vou digitar aqui no código document, porque aí esse evento vai ser capturado em todo o meu documento de HTML. E aí depois disso eu vou colocar um ponto, e aí eu vou colocar aqui um add event listener. Esse add event listener é um escutador de eventos. Eu costumo chamar ele de fofoqueiro, porque ele vai pegar um momento em que o usuário fizer algum evento dentro do meu site e vai fofocar aqui para o código de JavaScript para que ele possa aplicar algum efeito. E que efeito é esse, né? Ou melhor, que evento vai ser esse? Bom, a gente vai abrir e fechar parênteses e vai abrir e fechar aspas simples. E aqui dentro das aspas simples eu vou digitar o evento scroll com 2 L's e tudo minúsculo, tá? Dessa forma aqui. E aí eu vou sair dessas aspas, porém ainda dentro dos parênteses, vou colocar uma vírgula, vou abrir e fechar parênteses novamente, e aí depois disso eu vou colocar um sinal de igual e um sinal de maior que. Isso daqui é uma arrow function, tá? Você não precisa entrar no detalhe o que é uma arrow function, mas aí você pode fazer como eu estou fazendo aqui. Depois disso eu vou abrir e fechar chaves, e dentro dessas chaves eu vou quebrar a linha, porque aí a partir de agora a gente vai colocar o efeito que vai ser aplicado. Atenção, rapidinho, eu vou interromper aqui teu vídeo só para te fazer uma pergunta. Em algum momento você já se sentiu perdido, confuso, estagnado dentro do desenvolvimento web? Principalmente quando eu coloco uma função lá de JavaScript, ou então faço alguma coisa no HTML e CSS e você fica mais perdido que segue em tiroteio? Como assim? Não entendi. Bom, se você quer solucionar isso e ainda por cima fazer uma mudança de carreira, eu quero te apresentar o treinamento Modo Front-End. Eu estou dedicando algumas horas do meu tempo para poder te entregar o treinamento que eu gostaria de ter tido quando eu estava começando. E sério, o treinamento Modo Front-End está incrível. Então, se você quer sair do absoluto zero e começar a desenvolver projetos com confiança, como esse que você está desenvolvendo junto comigo, você pode pensar na possibilidade de participar do treinamento Modo Front-End. Basta clicar aqui no primeiro link da descrição. Mas corra, porque eu vou fechar as inscrições desse treinamento a qualquer momento. E quando ele voltar com novas vagas, garanta a você que o preço não será mais o mesmo, tá? Não diga que eu não te avisei. Pode continuar com o seu vídeo.
Uma coisa que eu preciso capturar é a posição da rolagem vertical da minha página, tá? Ou seja, o eixo Y da minha página. Porque o usuário geralmente rola aqui na vertical, né? No eixo Y. Então tem que pegar esse momento aqui, né? A posição do eixo para que o efeito possa ser aplicado. E para aplicar essa posição, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou chamar let, novamente, porque eu vou criar uma variável dentro aqui do escutador de eventos, e o nome da variável vai ser apenas scroll top. Dessa forma aqui, ok? Essa é uma variável que a gente vai utilizar daqui a pouco. E aí eu vou colocar um sinal de igual, que aqui no JavaScript significa recebe, e aí eu vou digitar window.scroll y. Dessa forma aqui. Isso aqui agora eu estou dizendo o seguinte, que eu estou pegando a rolagem no eixo Y, ou seja, o eixo vertical da minha janela, né? Que o window é janela. Então eu estou pegando a posição dessa rolagem e estou guardando dentro dessa variável scrollTop. Apenas isso. Agora a gente vai continuar aqui com o nosso código. E agora o que eu preciso determinar aqui é o seguinte. Eu preciso dizer que quando o usuário estiver no topo do meu site, ele vai ficar com o menu normal. E aí, depois disso, quando o usuário sair do topo do meu site, nem que seja só 1 centímetro, o menu vai ficar com um fundo na cor que eu determinar. Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Para isso, eu vou chamar apenas aqui a estrutura de decisão if, vou abrir e fechar parênteses, e aí eu vou dizer o seguinte, que quando essa variável scrollTop, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Pronto. Quando essa variável scrollTop for maior que 0, ou seja, quando ele se deslocar, nem que seja um ponto só do topo da minha página, vai acontecer o seguinte, vou abrir e fechar chaves novamente, e aí aqui dentro dessas chaves eu vou dizer que essa variável aqui em cima, navbar, lembra que a gente acabou de criar ela, e ela faz referência ao nosso cabeçalho, né, o menu? Para essa navbar, eu vou adicionar uma classe dinamicamente, né, uma classe via JavaScript. Essa classe que eu vou criar, ela não pode existir no CSS por enquanto. A gente vai criar ela daqui a pouco. Mas aí eu vou determinar o seguinte, que a classe que vai ser adicionada quando o usuário sair do topo do meu site vai ser, vou chamar aqui o valor classList, ok? Com L maiúsculo e C minúsculo, preste atenção nisso, tá? .add. Porque aí, quando o usuário sair do topo da minha página, vai adicionar uma classe, né? Então, esse add está indicando que vai adicionar. E a classe que eu vou adicionar vai ser a seguinte. Vou abrir e fechar aspas simples. E a classe vai ser apenas rolar. Detalhe importante. Essa classe não deve existir no CSS por enquanto. A gente vai criar ela daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, essa classe não pode existir. E aí, pronto. Com isso aqui, eu já tenho o código determinado que quando o usuário descolar do topo da minha página, essa classe vai ser adicionada. Porém, quando o usuário voltar para o topo da minha página, temos que remover essa classe. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Logo aqui do lado do fechamento das chaves do if, aqui de cima, eu vou adicionar um else. E aí eu vou abrir e fechar chaves novamente, vai ficar nessa estrutura aqui. E aí eu vou só copiar, ó, esse código aqui de cima, Ctrl C, e eu vou colar aqui embaixo, Ctrl V. Com a única diferença que ao invés de add, vai ser remove. O que é que está acontecendo aqui? Ó, quando o usuário rolar a página e essa rolagem for maior que 0, vou adicionar uma classe rolar. Porém, quando esse scrollTop for igual a 0, né? Ou seja, quando o usuário estiver no topo da minha página, aí a gente vai remover essa classe rolar. Pronto! Com isso aqui feito, nós já temos o código de JavaScript que vai fazer esse dinamismo, que vai adicionar e remover uma classe. Agora a gente vai voltar lá para o CSS para que essa classe possa entrar em funcionamento. E olha só como é simples você adicionar esse tipo de coisa, tá? Se ligue só. Primeiro, aqui dentro do CSS eu vou chamar o header. E quando o header tiver a classe rolar, tem que ser dessa forma aqui, ó, header.rolar. Não pode ter espaço, tá? Tem que ser tudo colado. Quando o header tiver a classe rolar, eu vou ter o seguinte estilo, background color, hashtag FFF, ou seja, branco. Dentro aqui do meu site, olha só o que está acontecendo. Tá aqui, tudo normal, o menu tá legalzinho, mas quando eu rolar, olha só, o fundo já ficou branco. É justamente isso que eu quero. Agora, uma coisa que eu vou querer fazer também é que ele fique um pouco mais encolhido, porque você está vendo que esse espaço aqui todo está destinado ao menu, enquanto aqui, ó, ele fica um pouquinho mais encolhido, fica mais contido, né? Então, a gente vai adicionar esse efeito aqui agora também. Então, ainda dentro aqui do estilo da classe rolar, eu vou chamar aqui um padding, dizer que em cima e embaixo vai ser apenas de 20 pixels e nas laterais vai permanecer 0.
Porque aí, ó, ele já fica mais encolhidinho. Ah, fala sério, isso aqui tá ficando muito da hora, né, cara? Agora o que a gente precisa fazer é mudar as cores desses elementos aqui e mudar aqui também o nosso logo. A gente vai começar mudando logo as cores do link, porque a logo vai fazer uma coisa um pouquinho mais complexa. Mas olha só como é que a gente vai fazer. Aqui dentro ainda do estilo do menu dinâmico, eu vou chamar o header com a classe rolar. Perfeito? E aí, eu vou chamar agora o menu desktop, a classe menu desktop aqui no CSS, né? Então tem que dar um espaço depois de rolar e chamar a classe menu desktop. E aí eu vou chamar a nav, ou seja, a tag de navegação, o L, LI, A. Eu tenho que fazer nessa ordem aqui, né? Eu estou chamando a nav, dentro da nav tem a UL, dentro da UL tem a LI e dentro da LI tem a tag A. Porque aí para ele eu vou colocar uma cor preta, né? Color hashtag 000. Porque quando eu rolo, olha só, o meu menu ele já ficou com as cores pretas. Vou fazer a mesma coisa aqui para o botão. Esse mesmo esquema aqui, cara, vou chamar novamente o header com a classe rolar. E aí eu vou chamar agora a classe btn contato. Olha só, vou chamar aqui a classe btn contato. Tem que ter espaço aqui entre rolar e a classe btn contato, não esqueça disso. E aí eu vou chamar o button, que tem dentro dessa classe btn contato. E aí como é que vai ser esse button? Bom, primeiro, que a borda dele, né? Ou seja, a borda vai ser de 1 pixel sólida, só que agora na cor preta, hashtag 000. Enquanto a cor, ou seja, a cor da fonte, né? Color, vai ser também preto. Que aí, ó, quando eu estou aqui dentro do meu site, ó, quando está colado lá no topo, fica transparente. Mas quando eu rolo, olha só que legal que já está ficando isso aqui. Fala sério, muito simples, né? E para criar aquele efeito de hover, quando eu passo o mouse por cima, né, ele mudar a cor aqui do fundo, também é muito simples, ó. Vou selecionar essa mesma estrutura aqui, ó, com o header que tem a classe rolar. Só que agora, colocar um N aqui, que eu acabei não copiando, vou colocar a pseudoclasse hover. E aí vai ter um background color. Dessa vez vai ser preto, enquanto a fonte color vai ser branca. E olha lá, tá vendo só como já ficou legal esse efeito? Ó, quando eu tô lá no topo, ó, eles ficam normais, ficam na tonalidade original. Mas quando eu rolo, eles ficam com a tonalidade preta. Só restou mesmo a gente trabalhar com a nossa logo. Para a gente trabalhar com a logo, isso aqui vai ser meio que um esquema de liga e desliga. A gente vai ter que ligar uma logo e desligar a outra. E quando estiver rolando, né, a gente vai ter que desligar a outra e ligar a outra. Conseguiu entender? Bom, deixa eu te mostrar como é que funciona isso daqui. Vou chamar aqui o header, novamente, que tem a classe rolar. Opa, tem que ser com a classe rolar. Perfeito. E aí, como é que vai funcionar isso daqui? Ó? Primeiro, vou chamar a classe logo, que está aqui dentro do header, né? Então, ó, 2 passos depois da classe rolar e chamo a classe logo. E aí, agora eu vou chamar a logo branca. Ctrl C e vou dar Ctrl V aqui. Logo branca, perfeito. Com isso aqui feito, eu vou abrir e fechar chaves e agora eu vou dizer que o display dessa logo é none. Ou seja, quando o usuário rolar o meu site, a logo branca vai sumir. E olha só, se eu venho aqui dentro do meu site, a gente não vai ver sumindo porque o fundo fica branco, né? Mas assim, se eu colocar aqui o fundo preto, deixa eu só colocar aqui, ó, fundo preto quando o usuário rolar, perfeito? Aí, ó, eu coloco o fundo preto, é para minha logo permanecer, mas ela some. Por quê? Porque eu desliguei ela. Quando o usuário rolar a página, a logo branca vai sumir. Deixa eu colocar o fundo branco novamente, perfeito. E aí agora eu só preciso fazer o inverso. Como a logo branca desligou, eu tenho que ligar a logo preta. Então, eu vou fazer essa mesma estrutura aqui, cara. Ctrl C e aí o Ctrl V. Só mudando mesmo a classe aqui, ó. Ao invés de logo branca, agora vai ser logo preta. Aqui, ó, logo preta. E o display dessa logo vai ser block. Apenas isso. E olha só, tenho aqui o meu site com as cores originais do meu menu, mas quando eu rolar, olha só o efeito que já causou. Todos os meus elementos estão com a cor inversa, né? Para que fique com contraste no fundo branco. E aí, quando eu estou colado aqui no topo, ele volta para a tonalidade original. E é esse esquema que você tem que fazer aí também no seu computador para que isso tudo possa funcionar, né? A logo você faz essa inversão para que ele possa aparecer quando o fundo estiver diferente. E as cores você também pode deixar uma cor inversa, né? Que respeite, é claro, a paleta de cores do seu projeto. E aí, para a gente finalizar, vamos só fazer alguns efeitos estéticos aqui, porque ó, se eu venho aqui dentro do meu site, você vai vendo que ele não muda no seco, né? Ele tem um efeito, e aqui tá mudando no seco. Eu rolo ele, pô, já muda logo. Então, para fazer isso, ó, cá em cima, onde está o meu header, aqui ó, onde está o meu header, tá? Dessa vez ele não tem a classe rolar, é apenas o header. Eu vou colocar aqui para ele uma transition, ou seja, uma transição,
de meio segundo, 0,5S. Que aí, ó, quando eu rolo, ó, olha só o efeito que já foi adicionado. Pô, ficou muito da hora isso daqui, cara, fala sério. E por fim também, eu vou adicionar uma sombra aqui nesse nosso menu, né? Porque ele tá se misturando ainda, tá vendo? Ó? Ele tá passando por cima dos fundos brancos e tá se misturando. Bora adicionar para ele aqui um Box Shadow. Para adicionar o Box Shadow, agora eu tenho que estilizar aqui a classe rolar, né? O header rolar. Vou chamar aqui a propriedade Box Shadow. O deslocamento vertical é 0. Deslocamento horizontal também é 0. Mas o espalhamento vai ser de 8 pixels, enquanto a cor da minha sombra será preta. Porém, não vai ser um preto qualquer. Eu vou posicionar aqui o meu mouse em cima do código hexadecimal do preto. E aí o VS Code vai abrir essa janela aqui com as cores, né? Eu vou deixar aqui, ó, um pouquinho abaixo, mais ou menos aqui em 61, ok? E aí o código vai ficar assim, ó, 00000061. Se você copiar esse código aí também, vai ficar igualzinho ao meu, que ele já fica com a sombra. Tá vendo que ele não se mistura mais? Muito da hora, né? E aí ficou apenas restando fazer uma última coisa. Quando eu passar aqui por cima, ó, dessa área de hospedagens, olha o que vai acontecer. Tá escondendo o menu, tá vendo? Mas isso aqui tá acontecendo por causa do Z-Index. Lembra que a gente mexeu no Z-Index dessa seção aqui, que ele tá na frente de outros elementos? Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa com o menu. A gente vai ter que jogar ele para frente de todo mundo. E você deve estar lembrado, né? Que para trabalhar com Z-Index, quanto maior é o valor do Z-Index, mais na frente dos outros eles ficam. Então, a gente vai chegar aqui, ó, onde está o meu header. O position dele já está diferente de static, está fixed. Então, vou só chegar aqui e colocar um Z-Index e colocar um valor bem exagerado, ó. Um monte de 9 aqui, não sei nem que número é esse, mas você pode colocar esse valor aí, ou um número mais modesto, né? Como por exemplo 5, que ele já vai ficar em cima de todo mundo. Porque aí, ó, dessa forma aqui você vai ver que não mudou nada, mas quando eu passar aqui por cima dessa seção, o menu agora fica por cima. E com isso aqui feito, podemos dizer que temos criado o nosso menu dinâmico com efeito de rolagem. Pô, ficou da hora demais, né, cara? Agora só que a gente fazer é o responsivo do nosso projeto e também o menu mobile. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, tá? E também de se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque aí, né, claro que você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo e vai mostrar que você quer mais projetos como esse, tá? Bom, no mais é isso. Espero que você tenha entendido tudo e eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programaker! Tchau!